A história começa com o protagonista Derek observando a cidade enquanto uma garota o chama para se preparar. Ela o avisa que faltam 30 segundos para o portal se abrir e que ele terá apenas alguns minutos para se salvar. O garoto apenas toma algo e responde que entendeu tudo, parecendo muito calmo com a situação. Com isso, ele pula de um prédio alto onde estava e aterrissa no chão sem dificuldade. Com um sorriso confiante, ele diz que não é a primeira vez que precisa salvar sua equipe. O herói se envolve em raios azuis, dizendo que é fácil salvar o dia e voltar para o jantar. Vendo a arrogância do garoto, a garota de cabelos brancos apenas o xinga com uma expressão irritada. Nesse momento, a maga termina seu feitiço e anuncia que o portal está se abrindo completamente. O rapaz já está com a armadura completa e diz: chegou a hora de agir. Ele caminha em direção ao portal roxo e o atravessa sem demonstrar medo. Lá dentro, ele encontra uma cena de total destruição, com um vulcão e alguém ferido. Vemos mais membros de sua equipe caídos, cercados por um demônio e um dragão gigante. A expressão do herói muda, e ele se pergunta como as coisas chegaram a esse ponto trágico. Logo, ele tenta ajudar um companheiro, mas é cercado por inúmeros monstros sombrios. Anos depois, ele medita no vazio. Com uma aparência mais velha, a terrível lembrança permanece em sua mente, e ele recorda que deveria ter sido uma missão simples. Ele pensa que não deveria ajudar os outros, mas diz que velhos hábitos custam a morrer. Voltando àquele dia, um amigo grita para ele fugir porque Sylvie não aguentava mais. Uma ruiva diz que não podem abandoná-los, mas um guerreiro afirma que não há mais tempo. Com uma expressão de dor, ele lembra que já foi um dos mais fortes usuários do sistema no mundo. Ele pensou que poderia salvar todos os seus companheiros, e o herói conseguiu lutar contra monstros suficientes para abrir um caminho até o portal. Ele agarra um companheiro e diz para ele se levantar para sair dali. Carregando o aliado, ele pede que continuem se movendo para ficarem seguros. No entanto, em seus pensamentos, ele se chama de grande mentiroso, porque um monstro aparece de repente e ataca gravemente seu companheiro. Vendo isso, o protagonista fica completamente chocado, sem saber o que fazer. Olhando para trás, ele percebe que o portal está prestes a fechar. Com raiva, ele se pergunta por que tentou ajudar aquelas pessoas. Desesperadamente, o garoto corre o mais rápido que pode para alcançar o portal. Vendo que não haverá tempo, ele grita em desespero para não ficar para trás. Nesse momento, sua mão está prestes a atravessar o portal e ele quase consegue, mas o portal se fecha, bem quando sua mão estava à sua frente. O herói fica chocado ao ver o que aconteceu com sua mão. Sem entender nada, ele se pergunta o que acabou de acontecer. O tempo parece parar enquanto ele processa a situação à sua frente. De volta ao presente, o homem desperta dessa memória terrível. Assustado, caindo de joelhos, ele se pergunta por que isso aconteceu com ele. O homem questiona se foi porque não era forte o suficiente ou se alguém o traiu, mas ele pega sua lança e diz que sua mente está apenas pregando peças. O garoto acredita que Sylvie e os outros estão procurando por ele e abrirão um portal para salvá-lo. Com sua lança, ele permanece no vazio, esperando o resgate chegar a qualquer momento, sem saber se meses ou décadas se passaram. Ele treinou com sua lança até que ela se tornasse parte dele. O guerreiro também meditou por dias a fio para tentar manter a sanidade naquele lugar. Além disso, treinou seu corpo até o limite, tornando-se mais forte do que achava possível. O garoto meditou e treinou com sua lança incessantemente por incontáveis dias. Ele fez tudo isso na esperança de um dia voltar a ver a luz do sol, até que de repente, um som estranho ecoa pelo vazio, chamando sua atenção. O homem fica confuso e não entende o que poderia estar acontecendo naquele lugar. Uma tela vermelha aparece à sua frente com uma mensagem de erro do sistema. A mensagem avisa que o hospedeiro está saindo do alcance do sistema. Com vários erros aparecendo, o herói fica desesperado e grita que não podem fazer isso. O sistema avisa que a conexão está sendo perdida e pede que ele volte ao alcance. Desesperadamente, ele grita que o sistema é tudo o que lhe resta, mas a conexão é perdida. Com lágrimas nos olhos, o homem implora para que não tirem seu precioso sistema. Cheio de raiva, o protagonista soca o chão e percebe que não há escapatória daquele lugar. Nem mesmo a agonia de sua vitalidade, curando sua própria carne, permite que ele escape. Ele percebe que, não importa o quão forte se torne, as rachaduras em si mesmo só aumentam. Enquanto isso, as rachaduras que ele causa no vazio simplesmente desaparecem com o tempo. Com um olhar sem vida, ele finalmente desiste de tudo e apenas pede para morrer em paz. Ele já havia se perdido uma vez e sentia isso acontecendo novamente enquanto afundava na escuridão, até que o vazio o chamou e o guerreiro finalmente decidiu responder ao misterioso chamado. De repente, uma fenda aparece no espaço,
e o som dela ecoa enquanto o herói é jogado para trás. Confuso, o garoto se pergunta se está tendo apenas mais uma de suas constantes alucinações. No entanto, o reflexo da fenda em seu olho prova que é completamente real e não uma ilusão. Com um olhar determinado, ele nota que a fenda não está se fechando como as anteriores. Vestindo sua armadura, ele grita que encontrará uma maneira de sair daquele lugar horrível. Com a mão esticada, ele declara que não se importa para onde a fenda o levará. Rindo loucamente, o guerreiro golpeia a fenda sem se importar com o que está do outro lado. Para ele, qualquer coisa seria melhor do que permanecer preso naquela escuridão eterna. Mas de repente, um raio vermelho sai da fenda, e o homem se pergunta o que é isso. O ataque se intensifica, e uma grande energia vermelha começa a sair da fenda. Com isso, o protagonista é atingido diretamente e jogado para longe pela força do golpe. Recuperando-se, ele coloca a mão na cabeça e diz que isso certamente não foi uma alucinação. Então, ele entende que algo forte o suficiente para quebrar sua prisão finalmente o encontrou. Vendo a criatura bizarra, ele brinca que não é assim que se cumprimenta alguém. O monstro com múltiplos olhos vermelhos apenas o encara de maneira ameaçadora com um sorriso insano. O guerreiro diz que ensinará boas maneiras à criatura. Ele também se pergunta o quão forte se tornou agora que está sem seu sistema. Então, ele avança com sua lança para atacar a criatura, que prepara um raio de energia. O raio de energia do monstro é disparado, e o herói se prepara para o impacto. A criatura lança um ataque devastador que corta o vazio com tremenda força. O guerreiro consegue desviar dos primeiros golpes, mas o inimigo é muito rápido. Então, ele percebe que não conseguirá escapar do próximo ataque a tempo. Com isso, uma explosão gigantesca ocorre, iluminando toda a escuridão do lugar. O protagonista é jogado para longe pela força do impacto, caindo descontroladamente. Deitado no chão, ele encara a criatura e a chama de grande bastardo feio. Com a mão na cabeça, ele diz que agora tem certeza de que isso não é uma alucinação. Ele fica sério ao perceber que finalmente foi ferido após tanto tempo sozinho. Olhando para a mão, ele nota o sangue e percebe que está realmente sangrando. Com um sorriso assustador, ele diz que a névoa em sua mente finalmente se dissipou. Envolvido por raios azuis, ele afirma que a morte é tão boa quanto qualquer outra forma de escapar. Enquanto isso, o monstro prepara um ataque de energia ainda mais poderoso e complexo. O herói pisa forte no chão, preparando-se para avançar contra seu oponente. Após décadas preso, ele salta para atacar a criatura com toda a sua força. Tendo perdido a sanidade, ele avança sem medo enquanto o monstro o ataca de volta. Quase sem vontade de viver, ele usa sua lança para cortar o raio de energia. Naquele momento de desespero, o guerreiro conseguiu superar todos os seus limites. Com um olhar determinado, ele grita para a criatura matá-lo de uma vez por todas. Ele então canaliza sua própria energia para contra-atacar o golpe do monstro, ou grita para a criatura simplesmente sair de seu caminho. Uma explosão massiva ocorre e o herói avança com sua lança em meio ao caos. O impacto dos poderes é tão forte que o próprio vazio começa a se despedaçar. Aproveitando a brecha, o guerreiro salta em direção à fenda para finalmente escapar. Ele mergulha de cabeça na luz que vem da fenda sem hesitar por um instante. Com um sorriso confiante, o garoto parece pronto para o que quer que o espere do outro lado. O monstro apenas observa enquanto o homem atravessa o portal que se abriu no espaço. Passando pela criatura, ele finalmente consegue alcançar a saída daquela prisão. Rindo de felicidade, o guerreiro atravessa a fenda e vê a luz do sol mais uma vez. Chegando a uma floresta desconhecida, ele grita de alegria por finalmente estar livre. Pouco antes, o céu daquela mesma floresta se parte com uma forte luz azul. Vemos um garoto loiro correndo assustado, perguntando se perdeu algo. Ele se arrepende profundamente de ter se afastado tanto da segurança de sua vila. Para piorar, o garoto tropeça e acaba caindo de um penhasco, amaldiçoando sua sorte. O jovem está em completo choque com a situação perigosa em que se encontra. Ele se vê no topo de uma montanha com o céu se partindo logo acima de sua cabeça. De repente, um monstro aparece, e o garoto pensa que sua vida vai acabar ali mesmo. Vendo a criatura bizarra, ele grita em puro desespero sem saber o que fazer. Então, a fera avança rapidamente para atacar o jovem indefeso que está no chão. Em pânico, o garoto grita por ajuda, esperando que alguém o salve de uma morte certa. Agarrando-se a uma rocha, o garoto loiro percebe que conseguiu sobreviver à queda, mas ele olha para o céu e vê uma luz brilhante que o deixa bastante assustado. Então, um raio de luz desce dos céus e atinge a água bem à sua frente. De repente, o protagonista emerge da água e o jovem fica assustado com a figura imponente. Com uma expressão de pânico,
Ele pensa que acabou de escapar de um lobo selvagem. E agora, um demônio aparece à sua frente, envolto por uma aura azul de poder. Naquele momento, uma tela de erro aparece diante do guerreiro, detectando um sistema invasor. O herói fica confuso, sem entender o que é a mensagem que apareceu em sua visão. Logo após, a notificação muda e avisa que a ameaça será completamente eliminada. Com isso, o homem é jogado para longe por uma força misteriosa que vem do céu. Irritado, ele se pergunta o que diabos está acontecendo, enquanto é empurrado para trás, escondendo-se atrás de uma árvore. O garoto observa toda a cena, completamente chocado. Então, um feixe de energia roxa desce do céu com uma força devastadora. O ataque atinge o guerreiro diretamente e o deixa deitado no chão dentro de uma cratera. Perto dali, o lobo que perseguiu o jovem se levanta, parecendo bastante ferido. A fera então encara o herói deitado no chão e observa a situação de longe. Em sua mente, o homem lembra que estava preso e despedaçado no vazio. Ele se pergunta se tudo que conhecia antes de ser preso finalmente desapareceu. O herói também questiona se sua vida anterior foi perdida para sempre naquele lugar. E, por fim, ele se pergunta se seu sistema e seu lar também desapareceram com o resto, ou se tudo foi apenas um sonho, enquanto um lobo morde seu braço com força, ainda meio adormecido. O guerreiro pede para parar, e diz que só quer mais 5 minutos. A fera fica confusa com a reação do homem, mas continua tentando morder seu braço. Rindo, o protagonista diz que faz cócegas e pede para a criatura parar. Vendo que não está funcionando, o lobo fica irritado e rosna com raiva para o homem. Finalmente abrindo os olhos, o herói ordena que a fera pare com uma expressão séria. Então, ele se levanta e agarra o pescoço do animal, erguendo-o sem esforço. Observando a cena, o jovem loiro está convencido de que o homem é um demônio. O guerreiro parece finalmente acordar e olha para a criatura em sua mão com confusão. De repente, ele muda de humor e chama o lobo de filhote, tentando brincar com ele. Com um sorriso bobo, o herói segura a pata do animal, parecendo bastante impressionado. Logo, ele olha ao redor e percebe que está em uma floresta cheia de morte e desolação. Vemos um crânio no chão com um inseto bizarro rastejando sobre ele, mostrando a podridão. O protagonista diz que o lugar é bonito e barulhento e pede ao lobo para ficar quieto. Percebendo a realidade, o homem entende que não foi um sonho, afinal, ele nota que seu sistema está de volta, mas está diferente, e se pergunta sobre suas conquistas. Uma tela de status mostra que ele é Derek, nível 0 e sem habilidades. Preocupado, o garoto espera que pelo menos suas habilidades ainda estejam com ele. Com sua lança, ele tenta usar a técnica de corte de energia para testar seus poderes, mas nada acontece, e ele fica parado em uma pose estranha. Enquanto o lobo o encara, irritado, o guerreiro tenta usar sua habilidade várias vezes, mas nada acontece. Ele sente uma dor de cabeça e se pergunta por que sua técnica não quer mais ativar. Então, ele lembra da mensagem de erro sobre um sistema invasor detectado. O garoto se pergunta se seu antigo sistema se fundiu com um novo enquanto o lobo o morde. Sentado com a fera, ele se pergunta como chegou ali e que lugar estranho é aquele. De repente, ele ouve o som de um galho quebrando perto de onde estão. Em alerta, ele pergunta quem está aí, enquanto o lobo rosna na mesma direção. O jovem loiro aparece implorando para não ser comido e que só quer voltar para casa. O herói fica confuso com o pedido e pergunta do que o garoto está falando. O garoto pergunta se ele é um demônio comedor de homens, deixando Derek confuso. Com um sorriso, o guerreiro pergunta o que nele parece um demônio comedor de homens. Nesse momento, o lobo avança para atacar o garoto, que fica assustado com a fera. O homem então repreende o animal, enquanto o jovem pensa que ele é louco. Ele se desculpa e pergunta o nome do garoto, que responde que seu nome é Thomas. Derek pergunta o nível do jovem, e ele diz que ainda é nível 0 porque não tem 13 anos. O guerreiro fica surpreso ao saber que o sistema não pode ser usado até os 13 anos. Thomas explica que é preciso ter 13 anos e eliminar uma criatura para desbloqueá-lo. Com uma ideia em mente, o protagonista enfrenta o lobo, que parece muito confuso. Então, com um sorriso sinistro, ele acaba com a vida do animal muito rapidamente. O jovem fica chocado e pergunta por que ele fez isso, mas Derek diz que não era um animal de estimação. Ele explica que a fera era perigosa e o teria atacado se ele a soltasse. Ele pede um segundo e uma tela do sistema aparece à sua frente com várias informações. A notificação diz que ele eliminou um lobo de nível 50 e desbloqueou o sistema. Rindo, ele diz que agora as coisas estão começando a ficar mais interessantes. De repente, mais notificações aparecem, e o protagonista fica surpreso com isso. As mensagens dizem que a ameaça não conseguiu ser eliminada e agora está sendo suprimida.
Com isso, ele entende que o novo sistema não conseguiu se livrar do antigo. Com um sorriso, ele percebe que estava certo e que agora tem 2 sistemas diferentes. Enquanto pensa nisso, o estômago de Thomas começa a roncar alto de fome. O jovem fica envergonhado e Derek se vira para ele com uma expressão confusa. O herói pergunta se ele está com fome e o garoto responde que sim. Então o protagonista assa a carne do lobo em uma fogueira. Enquanto o garoto observa, ele oferece água a Thomas, que agradece pelo gesto gentil. O jovem bebe tudo de uma vez, e Derek o avisa para ir com calma para não ficar doente. Envergonhado, o garoto lembra de suas boas maneiras e concorda com o que ele disse. O guerreiro pensa que precisa descobrir como acessar seu sistema original. Agora, ele compra a habilidade de meditação no novo sistema para tentar acessar o antigo. Com os olhos brilhando, ele parece focado em desbloquear todo o seu poder oculto. Uma notificação diz que uma habilidade dormente foi detectada, e ambas estão se fundindo com uma dor de cabeça. O homem diz que está tudo bem e que não há nada de errado. O sistema notifica que sua meditação alcançou o nível 20 e evoluiu para uma forma superior. Com o rosto sério, ele se pergunta se ainda tem todas as suas antigas habilidades. Ele entende que suas habilidades antigas estão apenas dormentes por enquanto. Com um sorriso insano, ele percebe que se tornará ainda mais forte do que era antes. O garoto pergunta se é seguro usar aquele dispositivo estranho enquanto caminham. Derek carrega o jovem nos ombros enquanto corta seu cabelo com uma máquina. O herói lembra o garoto do acordo de contar sobre o lugar em troca de ajuda. O garoto concorda com o acordo e começa a explicar a situação daquele mundo. Ele explica que tudo naquele lugar é governado pelo chamado Grande Sistema. O jovem diz que seu avô diz que o sistema é justo e todos deveriam ser gratos. No entanto, ele afirma que o sistema não é nada justo ou igual para todos. Thomas explica que os nobres usam o sistema para se tornarem fortes e oprimirem os outros. Eles trapaceiam e encontram maneiras de aumentar a distância entre si e os mais fracos. Com raiva nos olhos, ele diz que por causa desses malditos nobres, algo ruim aconteceu. Com lágrimas nos olhos, ele lembra o que aconteceu com seus pais. Por causa deles, de repente o garoto escorrega e o herói grita para ele tomar muito cuidado. O homem lhe entrega um espelho e diz que não é louco o suficiente para machucá-lo. Vendo que o corte não foi grave, Derek parabeniza o jovem por conseguir se manter vivo. Na manhã seguinte, o protagonista acorda o garoto, que dormia pacificamente. Com isso, ele chacoalha o jovem para finalmente acordá-lo para um novo dia. Chegando perto de uma vila, o guerreiro pergunta ao garoto o que aconteceu. Vendo uma placa, Derek pergunta qual é o caminho para sua vila. O garoto aponta para a direita e responde que é da vila de Raina. De repente, Thomas pula de seus ombros e corre chamando por o Sr. Jones. O jovem continua correndo pela vila e encontra vários corpos pelo caminho. Ele chega a uma casa com a porta quebrada e continua gritando o nome. Dentro, ele se depara com o Sr. Jones deitado sem vida no chão. O homem parece ter sido pego desprevenido e não conseguiu se defender. Vendo a cena, o protagonista coloca a mão no ombro do garoto para acalmá-lo. Ele pergunta se aquele era seu avô, mas o garoto diz que era apenas um homem bom. Com lágrimas nos olhos, o jovem diz que o homem estava quase no nível 30. O herói então questiona se o nível 30 é considerado forte. O garoto grita que, nesse nível, nada na floresta poderia sequer arranhá-lo. Com os braços cruzados, o homem pergunta se ele tem certeza disso. Então, ele revela que o lobo que matou era nível 53. Thomas não acredita e diz que é impossível, que ele está mentindo. Assustado, ele diz que precisam voltar para avisar a chefe Raina do perigo. Derek se pergunta se o garoto ainda tem um lar para onde voltar. Ao longe, uma esfera verde brilha intensamente em uma floresta escura. Um lobo com olhos brilhantes encara a orbe verde com total atenção. A orelha de um lobo ferido se contrai, e ele rosna, seus olhos amarelos brilhando. De repente, uma criatura esquelética com uma aura verde aparece para atacar a fera. O ser fantasmagórico desfere um golpe poderoso no lobo sem nenhuma piedade. Vemos o rosto semelhante a um crânio do monstro, que parece bastante satisfeito com seu ataque. O Lich flutua com energia enquanto crânios o cercam de forma ameaçadora. Mudando de cena, vemos uma vila pacífica em um belo dia ensolarado no campo. Lá, uma garota carrega uma cesta pesada e parece estar enfrentando muita dificuldade. Sua mãe pergunta se ela tem certeza de que pode carregar tudo sozinha. A jovem responde que sim, pois recentemente desbloqueou o Grande Sistema. A mulher diz que essa é sua garota, mas a jovem parece estar se esforçando muito. Enquanto caminham, sua mãe lhe diz para pedir couro ao pai para a próxima caçada. A garota fica animada com a ideia de poder aumentar sua habilidade de trabalho com couro.
A mulher até diz que talvez ele permita que ela ajude a esfolar o animal caçado. Com isso, a garota parece enojada e repete a palavra esfolar. Seu rosto se enche de pânico ao lembrar de algo de 2 semanas atrás. Naquele dia, seu pai a levou para desbloquear o sistema com um presente especial. O presente era um monstro de nível 10 que parecia um esquilo muito fofo. A raposa fofa de nível 10 estava apenas cheirando uma flor inocentemente no campo, mas a garota teve que acabar com a criatura e se arrependeu amargamente. Sua mãe diz que ela vai se acostumar, mas lamenta a escolha do animal. De volta ao presente, as duas mulheres se encaram com expressões sérias. De repente, Travis retorna ferido e diz a Mallory para levar sua filha ao portão. A mulher pergunta o que está acontecendo, mas ele diz que feras fortes estão atacando. A jovem chama seu pai, mas ele diz que não há tempo para explicar a situação. O homem pede à filha que ouça sua mãe, e a garota concorda com o aceno. Ele se prepara para lutar e diz às duas para saírem da vila o mais rápido possível. O guerreiro diz que as ama e pede que fiquem seguras. Com isso, a vila começa a pegar fogo. Enquanto as duas fogem, a garota pergunta se seu pai ficará bem, e sua mãe assegura que sim. Com um sorriso confiante, Mallory diz que ele definitivamente voltará para elas. Em outro lugar, o chefe Leon lidera um grupo de pessoas para a vila de Raina. Ele diz que se forem rápidos, poderão chegar em segurança antes do anoitecer. O chefe tenta acalmar todos e diz que não há motivo para pânico. Enquanto fala, uma pata com garras afiadas aparece perto do grupo. Percebendo o perigo, o chefe se vira e nota a ameaça se aproximando. Um lobo gigante aparece rosnando e o homem grita para todos correrem. Em um instante, a criatura avança e ataca o grupo de pessoas indefesas. Perto dali, a mãe e a filha observam a cena com puro terror nos olhos. Vemos um dos lobos com uma ferida exposta e uma aparência assustadora. A criatura avança para atacar as duas, mas Mallory se prepara para lutar. A mulher pede à filha que fuja, mas a jovem não quer deixá-la sozinha. O lobo pula para atacar, mas Mallory grita para sua filha correr. A garota fica paralisada de medo enquanto o ataque da criatura se aproxima. A mãe consegue segurar o lobo com sua lança, mas tem dificuldade com a força. Ela é derrubada, e mais 2 lobos aparecem, cercando completamente as duas. Em seus pensamentos, a mulher diz a si mesma para resistir e deixar sua filha escapar. Com lágrimas nos olhos, a jovem corre enquanto sua mãe luta. A garota corre sem olhar para trás, chorando desesperadamente. De repente, ela esbarra em alguém com armadura e se assusta com a figura. Era nosso protagonista, que perguntou se elas gostariam de um pouco de ajuda. O garoto chuta sua perna e pergunta se ele é cego e não vê a situação. Com lágrimas nos olhos, a garota implora por ajuda para salvar sua mãe. Thomas corre para abraçá-la e pergunta se ela está bem e onde está sua mãe. A jovem implora para que ele não deixe sua mãe morrer naquele lugar. Derek calmamente pega uma faca e se prepara para intervir na luta. Ele dispara um feixe de energia de seu dedo que corta o ar rapidamente. O ataque atinge um dos lobos, eliminando-o instantaneamente. Mallory fica em choque e não entende o que acabou de acontecer. O herói se vira e diz que os outros 3 são para elas ganharem experiência. A mulher, irritada, grita que não se importa com experiência e só quer que ele os mate. Com um sorriso confiante, o herói diz que isso vai ser muito divertido. Com isso, os 3 lobos avançam para atacar o protagonista ao mesmo tempo. O homem desvia do primeiro ataque e agarra a pata do lobo com força. Ele usa a criatura para pular e escapar dos ataques dos outros 2 lobos. Então, joga o lobo que segurava contra o chão, criando uma explosão. Com a mão brilhando, ele mostra que está pronto para lutar sério. Em um piscar de olhos, o herói derrota os 3 lobos sem dificuldade. Ele gira no ar e acerta um golpe preciso no último lobo restante. Cercado por raios azuis, ele se move com uma velocidade impressionante. Com os olhos brilhando, ele demonstra todo o seu poder sem se conter. Cercado pelos corpos dos lobos, ele diz que estava errado e que não foi divertido. Com uma expressão entediada, ele reclama que os lobos eram fracos demais. A garota corre para abraçar sua mãe, que está aliviada por ela estar bem. A jovem chora e se preocupa com seu pai, mas sua mãe a acalma. Em seus pensamentos, a mulher percebe que não conhece ninguém tão forte. Ela agradece por salvá-las e pergunta quem ele é exatamente. O protagonista diz que é apenas um cara levando o garoto para sua vila. Thomas tenta avisar sobre a vila, mas Derek não parece se importar muito. Ele diz que prometeu levá-lo para casa, mas não que ajudaria seus amigos. Além disso, ele afirma que a vila deles provavelmente já foi destruída por aquelas coisas. Uma mulher pergunta se os Grace Falls o enviaram para ver a floresta.
O protagonista diz que não, e a mulher fica muito confusa com a resposta. Thomas o puxa e insiste que eles vão ajudar, pois seu povo pode estar vivo. O garoto fica confuso quando o herói diz que só ele lutará, não eles. Derek explica que o contrato era apenas levá-lo para casa e nada mais. Ele diz que não arriscaria sua vida por estranhos e que esse era o acordo. O homem pergunta ao jovem se ele sabe por que ainda está vivo naquele mundo. O protagonista explica que é porque confia apenas em si mesmo e não nos outros, afirmando com um olhar frio que não se esforça para ser um herói. Ele lembra que toda vez que tentou ajudar, algo terrível aconteceu com ele. O garoto grita que isso não importa e que ele deveria ajudar porque é forte. O herói sorri e diz que ele fala como uma verdadeira criança de 12 anos. O jovem fica irritado e começa a socar a armadura do homem com toda a sua força, chorando de raiva. Ele o chama de idiota por não querer ajudar os outros. As pessoas observam a cena enquanto Derek concorda com o que o garoto disse. Ele diz que é um idiota em um mundo onde heróis morrem e idiotas vivem. O homem segura o pulso do jovem e o impede de continuar batendo. Então ele diz ao garoto para ser um idiota primeiro e depois se tornar um herói. Com um olhar determinado, o garoto encara o guerreiro, pronto para aprender a lição. O herói se ajoelha e diz que é uma lição difícil, mas necessária para sobreviver. O guerreiro diz que a lição é tão forte nele que às vezes ele esquece que pode quebrá-la. Com isso, ele ergue o garoto em seus ombros e o jovem pergunta o que ele está fazendo.